Graça e paz, queridos. Nessa manhã eu estou passando aqui para compartilhar uma palavra do Senhor. Sabe, a Bíblia diz que um certo jovem chamado Daniel, ele esteve em um determinado lugar, onde toda a sua volta conspirava para que ele se perdesse ou se corrompesse dos seus princípios, daquilo que ele acreditava. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele separava um tempo para estar orando, para estar falando com o seu Criador. E isso que fez a diferença na vida de Daniel. Quando o rei deu o decreto que todo homem deveria se dobrar diante daquela estátua, e aquele que não se dobrasse, não se curvasse diante daquele Deus, ele seria lançado em uma fornalha de fogo. Mas Daniel, ele sabia em quem ele estava firmado. Daniel não se sujeitou às ordens do rei, uma ordem que era revogável, mas ele sabia que o Deus que ele escolhera servir poderia livrar. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa manhã. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei em quem você tem lançado as suas expectativas nesses dias. Eu sei que o cenário é um cenário de caos, é um cenário de desordem, mas se você tiver certeza em quem você está firmado, não tema o que está à sua volta, porque nada do que está à sua volta pode mudar o que tem dentro de você. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor escondeu um tesouro num vaso de barro e você, esse vaso dentro de você, tem um tesouro, é a presença do Senhor. Então, o que fez a diferença na vida de Daniel é porque ele, independente do que ele projetava para viver naquele dia, ele separava um período pela manhã em oração, ao meio-dia e ao entardecer. Aí eu pergunto, qual é o tempo que você tem separado para estar com Deus? Você está pedindo ao Senhor para que mude as coisas aqui fora, mas você não tem separado um tempo para estar com Ele no secreto? Os dias é propício, meu irmão, minha irmã, para que paremos tudo que estamos fazendo e voltemos para o princípio da oração. Quando passamos tempo com o Senhor, quando investimos o nosso tempo em estar com Ele, com certeza, meu querido, você não vai ser enganado por nada que acontece aqui fora. Porque o Espírito de Deus, ele gera vida no teu coração. O Espírito de Deus, ele gera discernimento. O Espírito de Deus, ele gera avivamento dentro de você. E você vai começar a olhar o mundo e as pessoas à sua volta com um olhar diferente. Você vai começar a olhar como Jesus olharia. Você vai começar a agir como Jesus agiria. Então, a diferença da vida de Daniel para a tua vida, de repente não é os problemas que você enfrenta, porque ele também enfrentou grandes desafios. A diferença é que Daniel, ele perseverava no princípio da oração. Ele perseverava no princípio e na doutrina que ele acreditava que eram as Escrituras. Então, se você, meu querido, se diz filho de Deus, se você se diz crente, se você se diz evangélicos, eu não sei qual é o termo que você usa para referir a você, mas eu quero te dizer, se você não investe o seu tempo em oração, se você não investe o seu tempo em busca, você está propício sim a se dobrar diante dos decretos de Satanás, porque a voz do Senhor, ela se revela para aqueles que clamam, para aqueles que buscam, para aqueles que investem tempo em oração. Então, para de querer culpar Deus por tantas coisas que acontecem na sua vida. A palavra do Senhor, ela é eterna. Os princípios do Senhor não mudam, eles são eternos. Os princípios do Senhor é o que rege a vida do cristão. Se você não gastar tempo com o Senhor em oração, em relacionamento, você vai sim se dobrar aos decretos de Satanás. E depois, meu querido, vai ser tarde. O dia mau, ele chega para a vida de qualquer um. Ele chegou na vida de Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas assim como Daniel, Jesus, tudo que ele fazia, ele parava para ouvir o Pai. Então não perca o seu tempo ouvindo as coisas aqui de fora, porque nelas você não vai encontrar resposta. Invista o seu tempo
em o seu secreto com o Pai, porque Ele vai revelar ao teu coração aquilo que você precisa para esses dias. Essa é a palavra que eu quero deixar para você, que você seja a bênção para a vida daqueles que estão à sua volta nessa semana. Que você derrame sobre a vida das pessoas a presença que você carrega. Talvez você não parou ainda para ver aí dentro o quão precioso é o que Deus colocou dentro de você. E você ainda está perdendo o seu tempo procurando a resposta aqui fora. Mas que nessa semana, que nesse dia, você volte para o secreto. Você volte a se relacionar com o Pai. Você volte a buscar o Senhor em oração. Lembra lá do princípio, quando você levantou a tua mão e entregou a tua vida para Cristo? Talvez durante um tempo você deixou Ele governar a tua vida, mas talvez você perdeu esse princípio da oração e pegou para você de volta o fardo. Mas se entregue a Ele, aonde você estiver. Abra o teu coração e volte a se relacionar com Ele em oração. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus.